nossa mesa, Dr. Marcelo Coelho de Souza, que falará em nome da Previ. Eu já havia anunciado. Obrigado, presidente. Senhor presidente, excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, gostaria de cumprimentá-lo e, na sua pessoa, cumprimentar todos os demais senadores aqui presentes, cumprimentar meus colegas de mesa e cumprimentar todos aqueles que aqui estão na plenária. Sendo o objetivo dessa audiência pública a discussão da situação atual dos fundos de pensão, eu trouxe uma apresentação da situação atual do fundo que eu represento, a Previ. Eu começo com uma tela que, na minha visão, é importante para o contexto atual, que é a nossa missão, a missão desenvolvida no nosso planejamento e bem estruturada lá dentro, porque muitas vezes a Previ é vista como um grande investidor e a gente tem a consciência que a nossa razão de ser é o pagamento de benefício. O nosso negócio é pagar benefício. E a nossa missão não é só chegar lá no dia 20 e pagar o benefício como fazemos há 111 anos, mas sim garantir o pagamento daquele último participante que vier a falecer, cuja previsão no Plano 1 é de 2080, entre 2080 e 2090. Então, o trabalho lá é centrado para garantir que todos os participantes venham a receber seu benefício contratado até o último participante vivo. Trazer aqui os números da Previ. Nós estamos chegando próximos de 200 mil participantes. Nós temos dois planos, o Plano 1, fechado em 1997, é um plano BD, e temos o Plano Previ Futuro, que se iniciou em 1998, dos funcionários ativos. É uma conta, enfim, que a gente faz em torno de 200 mil participantes. De certa forma, 1 em cada 1.000 brasileiros está vinculado à Previ. Considerando uma família média de 4 pessoas, a gente pode dizer que 4 em cada 1.000 brasileiros dependem de forma direta ou indireta da Previ, o que nos traz muita responsabilidade. Quanto aos números, nos últimos 3 anos, 2012, 13 e 14, a Previ pagou um total de 26 bilhões de reais em benefícios. Mas, senhores, vejam que, ainda assim, com as crises que ultrapassamos, com todo o problema conjuntural, o patrimônio da Previ se mantém estável nesse período. Aqui, o ano de 2014, a gente pagou 9 bilhões de benefício e, enfim, ali nos 3 anos, 11, 12 e 13, esses benefícios tiveram um acréscimo decorrente do superávit de mais de 20%, mas, veja, os participantes do Plano 1, eles ficaram 7 anos sem sequer contribuir, em virtude da situação do plano, naquele momento, apresentar uma situação muito confortável e, na nossa visão, uma situação que permanece. Eu vou mostrar para os senhores. Bom, a origem dos recursos para o pagamento dos nossos benefícios, em média, 50% desses recursos vem de dividendos, JCP e aluguel de imóveis, o que, na nossa visão, nos traz uma tranquilidade muito grande, porque a gente não precisa ficar se desfazendo de investimentos a qualquer preço ou a qualquer momento, a gente pode aguardar as melhores oportunidades para rentabilizar bem os ativos, porque a gente tem um fluxo de caixa que nos dá uma segurança muito grande. Aqui, enfim, na minha visão, e talvez até pelas questões que já foram colocadas aqui, eu diria que é o ponto alto. Lá na Previ, eu colocaria a nossa governança. Tá? A nossa governança, por questão estatutária, é previsto que só pode estar no comando da instituição, nos órgãos administrativos da instituição, participantes do plano. Então, isso, de certa forma, até blinda indicações políticas ou o que quer que seja. As pessoas têm que ser participantes do plano, consequentemente, funcionários do banco. Também temos aqui, na minha visão também como ponto alto, uma gestão compartilhada. Metade dos integrantes é indicado pelo patrocinador e metade é eleito pelos participantes. E aí eu gostaria de também exaltar uma questão. Essa gestão compartilhada vem desde 1980. O Estatuto de 97 reforçou essa gestão compartilhada. E a lei complementar que obriga essa gestão compartilhada é de 2001. Então, muito antes da lei complementar, a Previ já tinha a sua gestão compartilhada, metade com participantes e metade com ativos. Na nossa visão, esse é um modelo que se mostrou vencedor e está sendo confirmado. Mas não é só, senhores. Veja, a gente tem uma divisão muito clara de funções nas diretorias. Então, a gente tem, por exemplo, para citar aqui, a diretoria de planejamento é o que traça a política de investimentos da entidade. É uma diretoria de eleito. E quem executa essa política de investimentos é a diretoria de investimentos, que é um representante indicado pelo patrocinador. O que isso nos traz de positivo? Se o diretor de investimento quiser fazer uma aplicação no título A, B e C, e isso não estiver aprovado na política de investimento, ele não pode fazer.
Então, com esse compartilhamento da gestão, a gente entende que tem conseguido bons resultados, enfim, conseguindo colocar todos os representantes e todos os interesses para debater as questões no âmbito da diretoria. Outro ponto que a gente acha forte na nossa governança é que o nosso corpo técnico, os funcionários que lá trabalham, em sua grande maioria, são funcionários cedidos pelo Banco do Brasil. E aí eu ressaltaria 2 pontos. Tal qual os administradores, é o próprio dono cuidando do patrimônio. Então, é natural que tenha um interesse, que brigue, que queira os melhores investimentos e os melhores resultados. E outro ponto que nos favoreceu é que, por ser o Banco do Brasil uma instituição financeira, a gente consegue buscar funcionários qualificados em análise de crédito, em investimentos, o que, na nossa visão, traz um resultado muito positivo no dia a dia da entidade. Aqui eu estou trazendo a evolução das reservas do Plano 1, que é, enfim, o nosso maior plano, é o plano que está fechado. E os senhores vejam, quando eu falei lá atrás da nossa missão, da garantir o pagamento de benefício até o último participante vir a falecer, esse primeiro bloco azul escuro aqui, que em 2014 fechou em 122 bilhões, é a reserva matemática. O que é a reserva matemática, senhores? É a necessidade, são os recursos que eu preciso para pagar todas as minhas obrigações até que o último participante venha a falecer, ou o participante ou a pensionista dele. Então, eu tenho, em 2014, 122 bilhões, que é suficiente para eu pagar até aquele participante que vem falecer em 1990, ainda tenho um superávit, uma sobra de 12 bilhões e meio. Então, por mais que a gente tenha enfrentado todas as dificuldades conjunturais, e aí eu reforço a palavra da minha colega Cláudia, porque Previdência não é uma fotografia, Previdência é um filme. A gente não compra a Previdência para receber amanhã, a Previdência é um investimento de longo prazo. Então, por mais que tenhamos passado todas essas dificuldades, a gente continua aí solvente, forte e com os recursos mais do que suficientes para cumprir todas as nossas obrigações até o último participante. E mais, com uma sobra de 12 bilhões e meio, na minha visão, bem significativa. Aqui, reforçando o que eu pontuei com os senhores, que a Previdência não é um retrato e é um filme. E se a gente olhar aqui os últimos 10 anos, vejamos, a linha azul escura é a rentabilidade do Plano 1, os investimentos diversificados. Nós estamos em torno de 100 pontos acima da nossa meta atuarial. Vejam que a rentabilidade do Plano 1 nos últimos 10 anos, 286%, e a meta atuarial, 188%. Estamos ganhando também dos últimos 10 anos da Selic e estamos ganhando também do Ibovespa. Ou seja, penso eu que isso é um resultado da gestão, é um resultado da governança e da forma como está estruturada a nossa governança. Aqui, enfim, para os senhores perceberem como estão distribuindo aqui os nossos títulos públicos, a maior parte deles é em NTNB, dívida brasileira. Temos títulos privados, sim, mas temos a maior parte concentrada em NTNB e o que nos permite, até pelo fluxo de caixa que a gente tem, fazer uma gestão ativa desses títulos, de pegar o melhor momento dele, na hora de trocar, alongar ele com a melhor rentabilidade possível. É assim que a gente costuma trabalhar. Aqui também, ainda dando foco na governança e na nossa gestão. Nós vimos aí que, recentemente, diversas instituições financeiras vieram a quebrar e o que causou um colapso em algumas instituições e em alguns fundos de investimento. A Previ, e aí eu digo que é resultado, sim, daquela repartição da gestão, não tinha nenhum título em nenhum desses investimentos. E por que isso? Porque é o diretor de planejamento que previamente aprova e indica quais são os títulos que a gente pode investir. E o diretor de investimento só vai comprar os títulos que estejam previamente aprovados pelo diretor de planejamento. É o eleito aprovando e o indicado executando. A gente não tem nenhum título em dívida externa, a gente não tem default nessa carteira e a gente acha que isso é resultado da governança interna. Aqui um pouco da distribuição da nossa renda variável. A gente está em vários setores da economia, é um apanhado geral. Esses investimentos, como eu pontuei, são investimentos de longo prazo. Vejamos aqui, a grande maioria a gente entrou já tem um tempo, Vale, enfim, entramos na época de privatização, são carteiras que a gente carrega grande tempo. A gente tem a Petrobras, que por mais que tenha enfrentado essa crise que enfrentou, no apanhado, desde o início até hoje, ainda continua sendo vencedora, continua acima da rentabilidade que a gente tem que entregar e a gente acha que isso é positivo. Enfim, reitero as palavras da colega de que Previdência é um investimento em longo prazo. Finalmente,
dentro da situação da entidade, eu trago aqui para os senhores uma tela que no final de 2014, dados da ABRAP, a Previ sozinha representava 25% do setor de previdência complementar no país. Então, o volume da Previ representava 25% do setor de previdência complementar no país, graças a Deus, sólida e solvente. E também, enfim, em cima até do que já foi colocado aqui anteriormente, a média dos benefícios que pagamos. A gente paga um benefício médio de R$ 7.500, um benefício que é 3 vezes o benefício médio do INSS, quase 2 vezes o benefício médio das demais instituições, e mesmo com essa média de benefício elevado, a gente está solvente, seguro e com recursos suficientes para pagar nossas obrigações até que o último participante ou a última pensionista venha a óbito. Senhor presidente, era essas a apresentação que eu queria trazer para os senhores e me coloco à disposição para eventuais questionamentos aqui da comissão. Muito bem, foi o Marcelo Coelho de Souza que mostrou o trabalho compartilhado e bem-sucedido da Previ. E aqui eu falava aqui com a doutora Cláudia que, de fato, é questão de governança e de gestão, né? Não dá para dizer que todos os fundos têm problema, mas há fundos que estão muito bem, sim, senhor. Muito bem, vamos para a segunda mesa. Convido os meus colegas aqui dessa primeira mesa que retornem para o plenário e eu chamo a segunda mesa. Representante da Associação dos Profissionais dos Correios, ADECAP, senhor Jackson Luiz Mendes Gonçalves. Convidamos também a senhora Maria Auxiliadora Alves da Silva, que aqui falará como chefe de gabinete da diretoria executiva do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos Postais. Convido também o senhor Geraldo Aparecido da Silva, secretário-geral da FUNCEF. Convidamos também o senhor Jaques Silva de Souza, presidente do Instituto de Gestão Previdenciária, INGEPREV, Tocantins, e o senhor Paulo César Chamadoiro Martim, conselheiro da Petros. Convidamos também Gilberto Antônio Vieira, secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores das Empresas de Crédito, CONTEC. Então, deixando claro que os representantes dos trabalhadores também estão participando desse evento, que era uma preocupação de todos aqui no primeiro momento. Está aqui também representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, CONTRAF. Ok, vamos a essa mesa. De imediato, passando a palavra para o senhor Jackson Luiz Mendes Gonçalves, que falará aqui representando a Associação dos Profissionais dos Correios, ADECAP. Bom, inicialmente, eu quero agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo, especialmente ao senador Paulo Paim, né? E agradecer a todos os senhores por esse debate, para a gente colocar nossas apreensões na qualidade de participante. Está sem som. Não, estava sem som, não estava apertado ali. Obrigado. Tá. Então, eu, repetindo rapidamente, estou agradecendo, né, a todos os presentes por estarem aqui debatendo com a gente em alto nível, né? E agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo, principalmente ao senador Paulo Paim, por ter nos convidado para essa audiência pública. Então, o que eu quero dizer é que o que eu vi ali, pegando no fio da meada ali do último que fez a apresentação do Banco do Brasil, tudo que o Banco do Brasil colocou de positivo é o que o Postales tem de negativo. Tudo. Não existe, na prática, né, não existe governança nenhuma, não é dividido, não existe participação dos empregados na definição de nada, e isso é um processo histórico no Correio. Começou nos militares, na própria fundação do Instituto, que foi obrigatório, nós somos obrigados a participar,
né, a aderir, inclusive as pessoas que não apresentassem, aquelas pessoas concursadas, né, que passassem nos processos seletivos. Na época não existia essa obrigatoriedade do concurso público, mas ela tinha que antes passar no Postales, fazer adesão, para assim depois ir lá no órgão de pessoal para fazer a sua admissão. Isso nós temos documentos, porque os militares eram abusados. Eles sabiam o que eles mandavam, que eles faziam o que queriam, então eles documentaram. Nós temos documento da época, né? Chamava deliberação, era deliberação 010, é famosa entre nós, os participantes. E isso veio ao longo do tempo, porque depois, no saldamento, foi a mesma coisa, igualzinho. O saldamento não teve, o companheiro Dorta falou muito bem sobre isso. Nós somos todos compelidos a aderir. Inclusive, a federação, a FENTECT, né? Ela tem ação até hoje, tramitando na justiça, porque muitos participantes não concordavam com o saldamento. E o saldamento, o termo que se usou na época, é que era compulsório, ou que era universal. Todos passavam imediatamente do BD, né, antigo, para o BD saldado. E honrando esse honrando entre aspas, né, honrando essa cultura da nossa casa, cultura do Postales, o Postales acaba de cometer outro. O equacionamento não se discutiu nada com os participantes, nada. Foi tudo colocado obrigatoriamente. Tudo, desde o início até agora. Então eu queria pontuar isso aí antes de começar a colocar os pontos aqui nossos, né? Os pontos que a gente vê de inconsistência, dúvida e suspeitas. Porque eu não vou ser doido aqui de falar que meteram a mão, não meteram a mão, eu não sei, eu não tenho prova, mas que são altamente suspeitos, são. Quero concordar também com o que a Cláudia falou. O caso do Postales é um caso de polícia, todos nós sabemos. Ele difere dos outros planos. Os outros planos estão um pouquinho arranhados, estão sofrendo algum probleminha. O nosso praticamente está insolvente. Nós vamos ter que aportar dinheiro lá para fazer a coisa funcionar, senão é pior. Quero salientar aqui também a minha representação da ADICAP, né? A ADICAP, esse nome é um nome histórico, mas é a Associação dos Profissionais dos Correios, né? E também eu sou o vice-presidente da Associação Nacional dos Aposentados de Correio. Então eu faço questão de dizer que eu estou em duas representações ao mesmo tempo. É que antes de aposentado, eu participava bastante, né, da associação, da ADICAP. Depois de aposentado, eu passei para o meu lado, né? O lado dos aposentados. Eu vim para integrar lá a briga dos aposentados, porque agora essa é que mais me interessa. E eu discordo um pouco dessa posição da CPI, né, que a CPI não resolve nada. Tá? Não, a CPI ela levanta muitos problemas, sim. Eu sou confiante na CPI. Talvez a CPI não seja o único instrumento a resolver todos os problemas, todos os males que existem, né? Não é a panaceia, não é, né? Tem o Poder Legislativo, que tem que entrar com a sua colaboração, a sua cota de colaboração, principalmente naquela questão do aprimoramento da norma, né, da legislação. Isso é importantíssimo, porque não pode deixar, por exemplo, apenas como exemplo, não pode deixar que os fundos de pensão sejam todo mandado, né, o poder absoluto da patrocinadora, de modo nenhum. Isso é um erro crasso. Um erro que vem sendo no postar. E isso prova até mesmo pela apresentação que o colega do Banco do Brasil fez, né? Eles estão conseguindo, nesse momento da economia em crise, eles estão conseguindo sobreviver sim, porque eles sabem qual é o interesse deles, está no bolso deles. E não, né? E não em cima de pessoas que passam por lá e vão embora. Porque todos os nossos diretores, eu acho que agora são todos, porque tinha apenas um, que era do Correio, que era participante. O resto veio, nós importamos, nós recebemos lá de fora. Então, isso não pode. Tudo bem, talvez até seja bom ter gente de fora para oxigenar, mas tem que fazer a seleção muito rigorosa. Precisa ver se a pessoa tem expertise para aquela função, porque é uma função muito específica. Um fundo de pensão não é um investimento assim normal, né? Não é um fundo de investimento normal. Não, ele tem toda uma peculiaridade, ele é muito difícil de entender, né? E isso eu me coloco também
nesse balaio aí. Né? É muito difícil. Uma pessoa para um advogado, você vai encontrar um advogado que seja especializado em fundo de pensão, é uma tentar encontrar uma agulha num palheiro. Né? É muito difícil mesmo. Mas o que eu dizia sobre a questão dos investimentos, que ficam muito flagrantes, um deles que eu cito sempre que posso, e já coloquei essa pergunta, inclusive, lá no âmbito das discussões do próprio Postales, foi a venda dos nossos imóveis. Venderam todos os imóveis do Postales. Todos. Quem faz isso com o seu patrimônio? Quem? Mas fizeram com o meu dinheiro. Com o meu dinheiro fizeram. Essa coisa, às vezes, deixa a gente um pouco exaltado, mas tudo bem, a gente baixa a emoção aqui. Será que os diretores fizeram isso com os patrimônios deles? Os diretores venderam todos os seus imóveis, foram de morar de aluguel, como o Postales fez, que o Postales fez essa gracinha. Ele vendeu todos os imóveis e foi morar de aluguel. A sua sede é alugada pela mesma pessoa que comprou. Ora, gente, isso aí parece piada. Não é piada de alguma piada pronta, não é? Quem faz isso? Até meu avô sabia que o melhor investimento nesse país... Só para ficar bem claro. Tinha o prédio, vendeu e alugou... E alugou para o mesmo que comprou. Para o mesmo que comprou e pelo um valor provavelmente... Não sei, o valor não sei. De mais alto interesse de quem alugou. Provavelmente. É brincadeira. Parece uma piada pronta, né? Então, eu até já fiz essa pergunta. Algum diretor fez isso? Ele vendeu seus imóveis? Se o investimento, porque o que se tenta justificar assim, mas na época, era bom esse, né? Era um negócio bom. Pô, se era tão bom, se a coisa é boa, eu faço para mim, né? E não faço com dinheiro dos outros. Mas tudo bem. E os investimentos no exterior? Nas dívidas públicas, né? Isso tudo tem que ser investigado. A CPI para ir na da Argentina, Venezuela, Cuba, Porto de Muriel. Não estou nem discutindo aqui se era bom, se era bom. Eu quero que isso seja, gostaria que isso fosse investigado. E a CPI se presta a isso. O Poder Judiciário não se presta a isso. Uma ação judicial não se presta a isso. O âmbito dessas investigações é a CPI mesmo. A CPI tem os poderes adequados para isso. Nossa. Não, é mais 5 minutos, mais 5 minutos. Falou só 10 ainda. Eu pensei que eu ia ter um tempo enorme e estava ali pensando. Tem mais 5. Então essas coisas precisam ser investigadas. Os investimentos na empresa X, o investimento no Banco Santos, que depois de investido, depois de alguns dias, né? Metaforicamente falando, né? Depois de alguns dias faliu. Ora, e isso sem citar uma centena de outros casos. Se o Postales deixasse o dinheiro dele na poupança ou se guardasse debaixo do colchão, nós estaríamos numa situação muito melhor do que a que nós temos hoje, de um déficit de 5,6 ou 5,7 bi. Que olha que absurdo. Se não fizesse nada com o dinheiro, seria melhor, teria feito melhor. Que grupo de investidores são esses? Essas pessoas que trabalham com investimento. Olha só uma coisa, o Correio não é especialista em investimento, gente, o Correio não é. Mas o Correio nunca perdeu dinheiro com investimento, olha só. O Postales é especializado em investimento, tem um grupo de pessoas lá que, teoricamente, dominam o assunto. E olha o prejuízo, 5,6. Essas coisas são mal contadas, muito mal contadas. E eu gostaria que isso fosse investigado, sim. A CPI se presta a isso, se presta a quebrar sigilos, né, telefônico, bancário, etc, etc, etc. Coisa que a audiência tem seus limites, né? Não pode. Não pode qualquer um que quiser quebrar o sigilo, quebrar a privacidade, não pode. A CPI já se presta a isso, em casos bem específicos, né? Essa questão do novo equacionamento que eles estão cobrando aqui, que foi colocado pelo colega Dorta também, que eles estão cobrando, agora querem que a gente pague por, uma atitude bastante antipática, querem que a gente cobre que a gente pague por boleto, entre lá no site dele, isso é improvável totalmente, isso na prática, eles sabem, se não sabem, puxa vida, deveriam saber, dos profissionais altamente especializados. O carteiro,
Ele vai entrar, então, no site do Postales para gerar um boleto. Isso não, o carteiro não vai ter nem acesso. Ele não sei nem se o carteiro tem computador, tem acesso à internet. E você já pensou milhares de pessoas lá, 100.000 pessoas entrando lá? Não vai dar certo. Uma coisa feita para não dar certo. Para quê? Para aumentar o nosso prejuízo? Né? Então, essas coisas, né, altamente antipáticas, né, que o Postales tem, concluindo novamente aqui sobre a questão das obrigatoriedades, dessa herança militar que o Correio tem muito forte nela, né, desde a criação, depois o saldamento e agora o equacionamento, tudo feito de uma forma muito, muito autoritária, muito, né? A primeira medida nossa lá, que a gente faz a crítica, que seria a causa, né, seria a gênese de tudo, é o desequilíbrio de força, né? Porque a gente, hoje em dia, nós estamos elegendo os representantes dos trabalhadores, hoje em dia. Mas eles ficam tolhidos, eles ficam inibidos. Porque, primeiro, o presidente de cada um dos conselhos não é dos trabalhadores, é nomeado, é indicado pela patrocinadora, pelo Postales, é colocado lá pelo patrão, né? Então, e depois, ele detém o voto Minerva, olha só que maravilha. Então, o poder está garantido, não tem como o representante dos trabalhadores fazer qualquer movimento lá. Ele registra a sua indignação, a sua discordância, e fica por isso mesmo, né? É um documento histórico. Mais nada, não serve para mais nada. E depois eu estou falando dos conselhos, que existe isso de 50%, agora, né? 50% indicado pela patrocinadora e 50% eleito, né? Sendo que o presidente é exclusivo, indicado ele é nomeado pela patrocinadora, com direito ao voto Minerva. Mas a diretoria, ninguém. A diretoria é todinha, diferentemente do colega do Banco do Brasil. A diretoria, ninguém é de participante e é eleita de forma nenhuma. Então, fica só uma coisa assim, travestida de que existe uma democracia. Pois se não existe, a democracia é aquilo que a gente vê na prática, ora, não é o que está na lei, não é o que está no papel. O papel aceita tudo, todos nós sabemos, não é isso? A gente até reconhece que muita coisa foi lá do passado, a gente reconhece, é um esqueleto, reconhece. Mas isso não desobriga, não tira a responsabilidade dos atuais gestores, de forma nenhuma, como a gente tem assistido nos vários fóruns em que vem aparecido aqui o presidente do Postales, o seu Conquista, ele vem e fala, não, mas não foi no meu tempo. Ora, a gente pode até saber que não foi no seu tempo, mas a responsabilidade é tua. A responsabilidade é dele. Ora, ele pegou o filho de papel passado, que seja, mas ele tem que educar o filho, ele tem que dar uma boa destinação pro filho que está na mão dele, ora. Bom, eu fico por aqui, mas eu gostaria de só salientar uns casos que a nossa colega, estou até procurando, uma colega que é pensionista, que está acontecendo a mesma coisa com ela. Ela é Eliana. Eliana, você está aí, Eliana? Eu não estou conseguindo te localizar, ela está no cantinho lá. Ela já teve o corte, né, por ser pensionista, não é isso? Porque é da faixa aí de 50%, né, que a pessoa, né, deixa de... E aí ela, em cima de tudo isso, vai ter esses 35%, né, de desconto, que é 26, arredondando, 25,98, 26, mais o 9, né, fora o imposto de renda, e ela tem um filho que é deficiente mental. Como ela vai fazer para sobreviver, gente? Assim como ela, tem muitos casos, ora. O caso dela é que eu vinha conhecer nessa briga, nessa nossa luta. Queria só deixar como última, essa constatação de realidade que está acontecendo conosco. Obrigado.